contra um mundo melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. A verdade é que os europeus continuam tendo uma percepção do Sul, do que se chamava Terceiro Mundo até ontem, uma percepção bastante enviesada e fantasiosa. Acerca do Oriente Médio, os europeus continuam tendo uma percepção de que aqui é uma terra ou de terrorista, ou de gente exótica, né? O intelectual Eduard Said, palestino, escreveu inclusive um livro que existe em português chamado Orientalismos, em que ele um pouco desconstrói essa imagem que foi inclusive posta em cinema, em óperas, né? Do Oriente Médio como uma região de seres humanos que não são exatamente racionais como os europeus, mas são inclusive atraentes justamente porque são menos racionais. Aí está o que o Said chama de uma construção da imagem de um Oriente que está mais à cabeça dos europeus do que de quem vive aqui no dia a dia. Com relação à América Latina, acho que não é muito diferente. Os europeus continuam vendo a América Latina e o Brasil, inclusive, o Brasil especificamente, como uma região que ou você tem índios exóticos, né? Ou você tem carnaval e sexo muito fácil, ou então você tem a necessidade de libertar o Lula. O modo como os europeus leem a política no Brasil, na maior parte, continua a ser um modo bastante dicotômico, né? Em que de um lado você tem o país dos maus e do outro você tem a narrativa oferecida pela esquerda, pelo PT e pelo movimento Lula Livre. Então é impressionante como a Europa, mesmo sendo um continente produtor da maior parte da cultura que a gente tem no Ocidente, é um continente que tem uma percepção do Brasil bastante míope e bastante fantasiosa. Isso atrapalha muito a gente no Brasil, porque quando nós olhamos para a Europa, o que a gente recebe de volta parece ser uma espécie de narrativa petista acerca do país. Luiz Felipe Pondé, de Tel Aviv, para a Rádio Metrópole.